Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavras. Estamos nos estúdios de Lisboa e desta vez temos um faz-tudo do futebol. Jorge Batista, obrigado pela tua presença. Prazer. Chegaste primeiro que eu. É verdade, o que é raro. Que é raro. A minha primeira memória tua de te ver foi em 92, Sim. numa gala da Bola de Ouro, no Estoril, organizada já me lembro. pela Bola e pelo aquele circuito dos votantes da Bola de Ouro. Era o Van Basten, o vencedor foi o Van Basten, e tu, o meu pai, com a tua ajuda, assim é que é, o meu pai, com a tua ajuda, conseguiste-me pôr no Hotel Altis onde estava o Van Broecklyn, o guarda-redes da Holanda que defendeu o penalti do Veloso do PSV Eindhoven. Já nem me lembrava disso. E depois levaste-me numa limusine da FIFA ao aeroporto a receber o Van Basten, que era o meu ídolo. Vê lá tu. E eu ainda tenho essa foto, foi a primeira vez que vesti fato, sem gravata. Só fato e sapatos. É uma e pronto, e foi uma. Portanto, 92. Caramba, já tem uns anos. 33 anos já. Vê lá tu. E estamos aqui para as curvas. E a minha pergunta é: tu na altura trabalhavas. Foi no início de trabalhar para a FIFA. Para a FIFA, ok. Foi no início de trabalhar para a FIFA. Foi curioso. Eu comecei a trabalhar para a FIFA em 1991. Ok. Quando para a altura do Mundial cá, não? Para a altura do Mundial cá foi quando eu recebi o primeiro convite. E depois o convite me foi feito na altura pelo diretor de comunicação, que era o Guido Tognoni, porque eu chefiei o gabinete de imprensa do Mundial em Lisboa, no Estado da Luz. Okay. E arranjei para lá umas coisas muito complicadas e tal, e os tipos ficaram, gostaram. Tu é que arranjaste? Sim. Coisas complicadas, eles gostaram? Pois gostaram, arranjei ali uma coisa, envolvia luz e tal, para divulgar informação, enfim, olha, se queres dias já nem me lembro muito bem como é que aquilo foi, e às vezes quando me lembro até fico espantado como é que aquilo funcionou. Mas funcionou bem, acho que foi um sucesso e eles gostaram imenso, e o diretor de comunicação nessa altura até foi no segundo jogo, nunca mais me esqueço, um Portugal-Argentina, que até havia um jogador argentino conhecido que jogou em Espanha. O Schneider partiu aquilo tudo do túnel. Eu vinha a passar e ele estava aos pontapés àquilo. Estavas nesse momento a passar por ele? Não. Ele aos pontapés eu tive que assim, bem, não vai eu também levar por tabela. Também vais nem chorrar. Portanto, estás a ver, foi nessa altura em que depois o diretor de comunicação chegou ao pé de mim e disse-me se eu gostava de colaborar e trabalhar para a FIFA. E eu disse, dá-me aí 10 segundos para pensar e eu já respondo. Então. E depois pronto, e depois era para fazer o Mundial 94, mas logo a seguir fui convidado para fazer isso, portanto para entrar nessa gala, e depois fui convidado para fazer, antes ainda, o Mundial de Sub-17 em 1991 em Itália. Foi o primeiro. Portanto, estava a contar o Mundial dos Estados Unidos, mas não, comecei logo no Mundial de Sub-17 em 91, onde foi testada aquela célebre invenção que não havia fora de jogo. Foi inventada aí, aliás eu até fiz parte de uma task force sobre isso, sobre diversos regulamentos e leis, etc. E aprovei algumas, e esta, por exemplo, não aprovei nada. Disse que aquilo não ia dar nada e não deu, quer dizer, aquilo foi uma confusão tremenda. Mas houve jogos fora de jogo nesse Mundial? Sim, houve jogos, foi testada aí a história do fora de jogo. Tiraram o fora de jogo e testaram aí para ver se se funcionava ou não funcionava. Não funcionou, tornou-se uma chatice, quer dizer, porque não havia fora de jogo, aquilo estava tudo na defesa, quer dizer, ninguém queria arriscar porque senão podia sofrer um golo nas costas, então aquilo não funcionou. E a FIFA retirou imediatamente isso, mas foi aí que foi testado. Mas foi do primeiro até à final? Foi do primeiro jogo até à final? Foi esse Mundial, o Mundial todo sub-17, esse foi testado com essa... Foi ali na zona de Viareggio grande novidade, e Pisa e tal, que foram... Foi engraçado, porque depois também foi ali que depois se acertou também... Como é que era o cartão vermelho, a expulsão direta, havia cartão amarelo de simulações, e depois defendia-se também a simulação, aquela simulação pior de penalti e tal, que era cartão vermelho. Foi aí que eu fiz parte do grupo latino, espanhóis, argentinos e portugueses. Okay. E então lembro-me de ter votado muitas coisas, inclusivamente propus umas coisas, depois umas foram aceitas, outras não, mas enfim, houve ali uma série de... Foi engraçado, foi uma boa experiência. E pronto, fiz esse primeiro Mundial e depois a partir daí fiz os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. Mas o que é que tu fazias no fundo? Era o quê? Era chefe de empresa.
Ok. Era Mas responsável pelas coisas de imprensa. pela Para os FIFA, campeonatos, pela FIFA. para jornalistas ou para as seleções? Não, para as seleções e jornalistas. Para os dois lados. Para os dois lados. E o que é Portanto, que é eu, pi- o que é eu que era é uma pior? espécie de. É jornalista? Pois, bom, às vezes a sorte que aquilo me deu foi que eu já conhecia como é que os jornalistas pensavam e como é que eram os jornalistas, e fiquei a conhecer também como é que era o outro lado, e essa é que foi a minha vantagem, porque sabia gerir uma coisa e outra, e fui gerindo, e por isso é que eu tive lá uma data de anos, ainda estou, não é? Uma série de anos, ainda estou. E aí foi a primeira experiência, quer dizer, no fundo o que eu fazia era montar, era ajudar na montagem do setup todo da organização, a história das conferências de imprensa, das zonas mistas. Foi em 92, foi quando surgiu a primeira zona mista, foi em 92, foi inventada a zona mista, nos Jogos Olímpicos, porque não havia, até aí não havia, e, portanto, Como é que era? foi a FIFA. Como era como calhava, quer dizer, era microfone, era quase como no Brasil, que entrava em campo para fazer entrevistas, não é? Mas aí foi testado, foi feita a primeira, foi aí que nasceu a primeira zona mista, que funcionou lindamente, e portanto foi aceito, ficou até hoje, não é? E já era nos moldes de imprensa escrita e depois imprensa televisiva, radiofónica? Sim, não era tão sofisticado, mas Claro. já tinha essa base, já tinha essa base, e portanto aquilo já havia os direitos televisivos, uma parte, etc. Mas sobretudo aquilo era para disciplinar um pouco a imprensa com o contacto, isto é, dar oportunidade à imprensa de receber jogadores e ter a oportunidade de falar com os jogadores que queriam, não é? E ao mesmo tempo disciplinar aquilo, porque até ali era o caos, não é? Era um bocado caótico. Portanto, aquilo funcionou muitíssimo bem, e para até hoje continua, um bocadinho mais sofisticado de um lado, menos do outro, mas funciona muitíssimo bem. E portanto, a partir daí fiz esse Mundial, quer dizer, esses Jogos Olímpicos, que foram muito bons. Foi o meu primeiro contacto com o Pep Guardiola, que na altura era capitão dessa seleção. Mas primeiro contacto mesmo? Pessoalmente, sim. O primeiro contacto pessoal que eu tive com ele, Mas até fiz uma entrevista. Porquê? Porque eu estava em Valência, porque a seleção espanhola e o grupo da seleção espanhola estava em Valência, e eu acompanhava o grupo da seleção espanhola. Portanto, fiquei em Valência. Ficaste designado para acompanhar a seleção? Só voltei para Barcelona para a final, para a parte final. E ele era o capitão da equipa? E ele era o capitão da equipa. E fiz-lhe até uma grande entrevista, já não me lembro para que jornal é que foi, já não me lembro, porque estava lá, mas fiz uma entrevista qualquer grande, e foi giro e tal, e até te posso dizer que ele hoje como treinador e com o sucesso que tem é completamente diferente do tempo em que ele era jogador e era capitão, completamente, não tem nada a ver. Ele era júnior ainda, não é? Era miúdo, tinha 17 anos ou 18, ou coisa tinha sido campeão europeu, não é? Sim, exatamente. Barcelona. Portanto, ele era um miúdo e era acessível, era simpático, era uma maravilha. Hoje está um bocado arrogante. Hoje está um bocado arrogante. Hoje já não dá muita vontade de falar com ele, para ser franco. Tornou-se um pouco inacessível. É uma pena, porque ele era boa pessoa, pensava que alguns mantêm, outros transformam-se um pouco, viram um pouco. Quem é que se mantém? Daquilo que tu sabes? Um ou outro mantém-se. Olha, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, independentemente do facto dele... Eu ainda me lembro do tempo do Cristiano Ronaldo, quando ele ainda tinha 17 anos, começou a jogar o Sporting, e um dia eu estou num restaurante italiano ali nos restauradores, ele estava do outro lado da rua, e atravessou a rua para me vir cumprimentar. Hoje não acredito, até porque não o deixava sequer. Portanto, esse é que é o problema, mas continua a ser uma pessoa perfeitamente acessível, se bem que eu perceba, porque, enfim, naquela altura era pouco conhecido ainda, quer dizer, já era conhecido, mas já andava de Bentley. Portanto, estás a ver que já ganhava razoavelmente bem, que ele sempre teve essa tendência para faturar bem, mas era um miúdo, quer dizer, ele viu-me do outro lado, conheceu-me e tal, e atravessou, não o conhecia de parte nenhuma, conhecia-o como jogador, mas nunca tinha falado com ele atravessou a rua e veio-me cumprimentar, eu fiquei assim, olha, simpático e tal. Alguns normalmente até olham para o lado e tal. Claro, assim fingem, não é? Fingem. E ele não, foi impecável, pá, e até hoje a gente está-se bem, quer dizer, e tive com o Real Madrid 7 anos na UEFA e praticamente lidava com ele quase todos os jogos da Liga dos Campeões. Era isso que eu queria falar, porque houve uma vez que eu te apanhei num telefonema a propósito não sei do quê, e tu disseste que estavas com, nesse ano estavas com Milan e Ajax, é possível? É que eu cheguei a alturas em que chegava a ter dois clubes e duas equipas, sim. Isso é o quê? Ter dois clubes é o quê? Está designado desde o início da época? Desde o início da época está designado. É por sorteio ou é como é que não, é? é escolha, enfim, tem a ver com a língua, tem a ver com do chefe superior? Isto é, dos diretores do departamento, dos diretores do departamento. Aquilo é uma coisa gigantesca. Outra vez. Comunicação. Só estou a falar da comunicação, não. O teu trabalho era o quê? Tanto, seguias aquelas duas equipas em todos os jogos, em casa e fora? Todos os jogos, sim.
Não, sobretudo em casa. Em casa. Em casa. Encontrava-se sobretudo em com casa. eles na Até antevéspera? porque não podia. Não, chegava 2 dias antes e ia-me embora no dia a seguir ao jogo. Era sempre assim, foi sempre assim. São 4 dias, praticamente 3 noites. Era como aquilo era. E Se o jogo fosse à terça e ao domingo, vinha à quarta. Se fosse à quarta e à segunda, vinha à quinta. Okay. E era o quê? Era como se trabalhasse, era como se trabalhasse ali em Bruxelas, lá na política, é o que eles fazem. Vão à terça e vêm à quinta. E digo-te isto porque eu tive quando ele é que apanhava sempre nos aviões, para lá e para cá. Portanto, estás a ver, trabalham muito. Trabalham muito, dedicam-se muito. Mas, Mas era viver o balneário, não? Ou não? não, sim, Não. quer dizer, não, aquilo tem a ver com a organização, isto é, com ver se está tudo bem com a conferência de imprensa. Eu, no fundo, ia fiscalizar, ou ia, enfim, regular aquilo que estava feito pelo clube, quer dizer, e depois pôr ali alguma coisa ou outra que tivesse dentro de acordo com os regulamentos. E tinha a ver com as conferências de imprensa, com as zonas mistas, com as televisões, as rádios, etc. Com as flash Para as interviews também, entrevistas, tudo com isso. isso tudo e tal, e a preparação, porque depois era preciso fazer relatórios para a UEFA, para saber como é que da colaboração dos clubes, aquela coisa toda. Portanto, quer dizer, era acompanhar, porque, vamos lá ver, cada organização, enfim, no meu tempo, não é? Até há 2 anos atrás, ou coisa assim, cada organização daquele jogo tem normalmente 3, 4, máximo 5 elementos da UEFA a trabalhar naquilo. Um coordenador geral, que é aquele que levanta a mão para dar início ao jogo, se tu vês, não é, daqui, que é normalmente aquele que porque tem a ver com desde os apanha-bolas, como é que entrou em campo, as equipas entram em campo, quer dizer, a organização toda em geral. Depois tem uns que é a parte comercial, portanto, a parte dos bilhetes para os sponsors e dos almoços e dos jantares e aquela coisa toda, e depois tem uma parte tem uma parte mais ou menos dividida, que é uns que tomam conta da história das televisões, os cabos, por onde é que passam os cabos, onde é que as televisões vão ficar, a arrumação dos caminhões, onde é que vão ficar, portanto, tudo aquilo que obedece a uma coisa gigantesca. Parece fácil quando tu olhas para um jogo ou vais a um estádio de futebol, não imaginas o que está por trás daquilo, que é uma coisa gigantesca. E depois é a parte da comunicação, que é aquele que lida com os jogadores e com os jornalistas, pronto, com os jogadores, treinadores e jornalistas, que era o meu caso. Quer dizer, se as coisas estão todas organizadas e feitas, eu vou, enfim, ver se o clube tem as coisas em ordem, se está tudo correto e não sei o que mais, e depois é lidar com os jogadores, sobretudo quando eles, nos treinos, as entrevistas que têm de dar a seguir ao treino antes do jogo, aquelas que tu vês, as flashes antes do jogo, que eles fazem uma antevisão do jogo, etc. O treinador, são obrigados, não é? Aquilo é obrigatório. E depois dos jogos o jogador, e depois acompanhava, normalmente, enfim, era eu que dava as indicações para os tipos das televisões colocarem nos rodapés as substituições, aquela coisa toda. Portanto, era eu que ia dando essas informações. Pronto, eles vão colocando lá nos rodapés, na televisão. Portanto, a coisa funcionava um bocado assim. E depois é o pós-jogo, aquelas flash interviews, que no caso do Real Madrid, aquilo tinha 24 e 25 e 26 televisões, que é uma coisa pavorosa. Sério? Não, é sério. E a princípio aquilo era meio corredores e por aqui e para lá, até que depois fixou-se aquilo, depois fica um corredor completo em que tu entras lá dentro e assustas, porque é só televisões umas atrás das outras. E o mesmo jogador tem que parar naquelas todas? Ele não é obrigado a parar, é obrigado a, enfim, alguns são obrigados a parar, alguns têm que parar, não é? Depois há um mínimo de entrevistas que cada clube tem que fazer. Depois a gente tenta ao máximo possível levar os jogadores a todos. Claro. Agora, repara, joga o Real Madrid com sei lá, com o Ajax, por exemplo, falaste do Ajax. O Real Madrid tem uma série de jogadores espanhóis, ingleses, portugueses, sei lá, de toda a parte, não é? Portanto, as cadeias de televisão desses jogadores vão lá de propósito para ouvir eles. Portanto, a gente tenta, enfim, e que às vezes, e não é nada fácil, gerir aquela gente não é nada fácil. Não. E tu tinhas que gerir esses jogadores todos, para essas televisões todas? Exatamente. Mas isso de véspera? Não, na altura. Na hora? Aquilo é preparado com o clube, digamos assim. Mas imagina que o Real Madrid perde. Ou é eliminado. Quando perde, eles não querem falar uma chatice, quer dizer. E não querem falar mesmo? Alguns não querem falar mesmo. E não vale a pena dizer isto é para a UEFA? A única coisa que eu faço é escrever um relatório e dizer que eles não quiseram falar e depois são multados. E quem é assim o mais falador e o menos falador? Não, pá, depende. Olha, lembro-me quando estava num... quando o Roberto Carlos jogava, a gente tinha que ir lá buscá-lo, porque ele não saía de lá. Ele começava a dar entrevistas e primeiro que ele saísse lá, está bem, tem todos os mundiais e tudo, meu Deus, estavam os colegas todos já a bufar de todo ao lado e ele continuava lá quase com o pé em cima da grada a falar com toda a gente, falava com toda a gente.
E depois há uns que, pá, por exemplo, o Benzema, enfim, para mim foi o jogador mais complicado que eu apanhei no Real Madrid, deles todos, foi o mais complicado. Depois há uns que estão uma entrevista ou duas, depois já ficam cansados, outros não sei o quê, e porque eles não percebem. Eu vou-te contar um episódio com o Cristiano Ronaldo que aconteceu uma vez. Ele tinha marcado 2 golos e tinha ido ao doping. E ele muitas vezes era chamado, calhava-lhe a eles ir ao doping. E eu tenho, enfim, eu posso ir buscá-lo ao doping e levá-lo às entrevistas e depois tem que ser eu a trazê-lo. Portanto, ele tem que estar ali com ele, ou um chaperão, como se chama, que é uma pessoa indicada para acompanhar, porque ele está no doping. Portanto, não pode andar por todo o lado. Portanto, ele tem que estar ali com... Eu ia muitas vezes buscá-lo para ir às entrevistas, enquanto não lhe dava à vontade, eu ia às entrevistas, ele falava e tal, e depois devolvia-o à salinha ao doutor lá, do doping. E um dia ele, enfim, como é muitas vezes, ele marcava golos, enfim, como tu sabes, todos os dias. É uma coisa que é como ir ao escritório, não é? Ele marcava ali todos os dias, cada jogo, e ele naquele jogo marcou 2 golos e depois não lhe apetecia ir. Eu fui lá ter com ele e disse, marcaste 2 golos, toda a gente quer falar contigo. Mesmo que não marcaste, já queriam, mas marcaste 2 golos, toda a gente quer falar contigo. Vai lá, que estão lá uma data de gente que quer falar contigo. Ele, mas não me apetece e tal, sei que sou sempre eu, porque é que não vai outro? Eu disse, Cris, tu marcaste 2 golos, o melhor é não marcar golos, se não marcares ninguém te chama. E aconteceu-me isso já com outros, se não marcares ninguém te chama. Então. E ele depois começou-se a rir e tal, e disse-me, eu na altura já fazia comentários e tal, enfim, já era. E eu disse-lhe, e ele não sabia, quer dizer, é uma coisa espantosa, mas os jogadores não sabem. Eu disse, Cris, tens que dar uma ajuda porque lá são eles é que pagam uma boa parte do ordenado, as televisões. Portanto, eles têm esses direitos, isto é tudo programado no início das temporadas, não é? Com os clubes e não sei o quê. Portanto, ele ficou assim a olhar para mim e tal, pago o ordenado a ti. Eu assim, a mim não vês cá a minha estação, não está cá, a mim não pago, que eu pago até a ti. Dizer, a mim não. Ele não tinha a noção que o dinheiro de onde vinha o ordenado dele não era do clube, só do clube, mas era sobretudo dos direitos, dos sponsors televisivos, etc., que aquilo tudo somado é que dá a grossa quantia que ele ganhava. Ficou assim a olhar para mim e eu depois falei com os assessores de imprensa e disse, mas vocês não explicam aos jogadores como é que isto funciona? É porque eles não sabem, eles julgam que estão a fazer um frete e que estão a fazer um favor às televisões. E agora, depois é preciso gerir, não é? Ele depois lá foi, depois combina, ele fez-me esta coisa que é interessante também de ver, e para se perceber a personalidade dele. Combinei com ele que ele dava entrevistas, 2 entrevistas, já que ele não lhe apetecia muito, pronto, eu disse, então tens que dar à espanhola e à do adversário, e à televisão do adversário, pronto, e depois no próximo jogo a gente escolhe outros e tal, alargas um bocadinho, quando estiveres mais bem disposto. E ele, está bem, 2 e tal. Ele lá foi, deu as 2 entrevistas e quando acabou voltou-se para mim e disse, agora queres que eu dê mais alguma e tal? Assim, não, combinámos 2, é as 2 que fazes. Portanto, agora voltamos para o doping, é as 2 que fazes. E ele olhou para mim assim, ficou assim um bocado sério e tal, está bem. E voltou. Mas eu percebi, quer dizer, ele estava no fundo, ou direto ou indiretamente, a testar. Isto é, se eu deixo, ele fazia mais 3 ou 4 ou 5, que havia lá, estava tudo de mão no ar para falar com ele. Claro. Se eu o deixasse, ele na próxima ia dizer, não, porque depois tu não sei o quê, e depois queres que eu faça mais 5 ou 6. Portanto, o que é que aconteceu? A partir daí ele fazia as que eu lhe dizia, que eu combinava com ele fazia sempre. Okay. E eu tentava dividir o mal para as aldeias, para toda a gente ficar contente e ter um bocadinho do Cristiano Ronaldo. Claro. E funcionou assim, eu expliquei-lhe e tal, não sei o quê, e desde o princípio que a gente deu sempre bem. Portanto, repara, às vezes é preciso falar com eles e acho que não falam, muitas vezes têm receio de falar com eles. Sim. Porque eu vou-te dizer, não é o caso do Cristiano Ronaldo, mas muitos dos jogadores de futebol profissionais, sobretudo algumas das grandes vedetas, são um bocado primadonas. São primadonas. Acham que, pronto, estão num pedestal como são bajulados, idolatrados e anda toda a gente atrás deles, eles acham-se acima de tudo. Por isso é que eu com o Benzema choquei e disse-lhe um dia, ele não quis ir, eu disse, eu mandei-o quase para o outro lado, não foi bem assim, mas disse-lhe, faz como quiseres, não faz mal, eu faço um relatório, não sei o quê, e não passei mais cartuchos, que eu falava com eles todos, boa tarde, bom dia, não sei o quê, olá, estás bom, não sei o quê, aquelas coisas de trazer por casa, e ele no jogo a seguir, ele ficou assim, ele que não falava, porque tem sempre aquele ar um bocado arrogante e zangado com todo mundo, ele passou-me a falar muito bem, a partir daí. Portanto, ele deve ter chegado à conclusão, espera aí que eu com este não dá para ter muita conversa, que eu disse, faço o relatório, isto vai lá para a UEFA depois monta o clube, isso faz o que quiseres, eu estou-me nas tintas, se quiseres falar, falas, não quiseres, não falo, e virei as costas, pronto. A partir daí ele já olhava para mim à espera que eu lhe dissesse alguma coisa, ele, boa tarde e tal, já começou, bonjour e tal, já me começou a falar. Portanto, isto tem a ver um pouco
com a forma como a gente lida com a personalidade dos jogadores. E com a informação que E passa. com a formação que passa. Claro. Portanto, e depois, com os jornalistas, a gente também, enfim, faz o outro lado, percebe o que é que... Porque eu, enfim, sou jornalista a vida toda, sei como é que eles pensam, não é? Não quer dizer que eu pense igual, mas sei como é que Sim, eles claro, pensam. claro. Mas pronto, isto funcionava um bocado assim. E depois é a história das rádios, depois estão as rádios, depois as rádios, os jornalistas da imprensa que normalmente não têm direito, mas estão ali também têm direito à vida, não é? Mas esse é mais fácil, porque eles depois passam e ali depois travam, depois vem um jornalista que é do país deles, que eles conhecem e param e tal, e é mais fácil. E depois há a conferência de imprensa, o treinador e tal, uma pessoa vai lá, não sei o quê, e depois também tens de saber gerir. Às vezes o assessor de imprensa diz, pá, aquele jogador não, porque houve um conflito durante a semana, a imprensa tem-lhe dado um bocado de tareia, portanto não convém que ele muito vá, ok, aquilo joga-se um pouco assim, pá, mas pronto, esse era o meu papel, normalmente que eu fazia com as equipas todas, não é? E por ter... a UEFA normalmente deixava-nos estar 2 anos com o mesmo clube. Mas eu tiveste 7 com o Real Madrid. E eu tive 7 com o Milan, com a AC Milan, e tive 7 com o Real Madrid. Intercalados ou seguidos? Não, intercalados. Não, intercalados não, seguidos com o Real Madrid foram 7 seguidos. Apanhaste sim. quem? Como treinador? Aliás, no total tive 9, porque tive os dois de 2000 a 2002 e depois eles até diziam que eu dava sorte ao clube, porque eu tive 12 anos sem lá ir. Portanto, a partir da última Liga dos Campeões que eles ganharam, eu deixei de lá ir durante 12 anos e eles não ganharam mais nenhuma. E depois, quando eu voltei, ganharam a outra. Foi a tal 11ª, ou que foi. 2014? 2000, a primeira que eles ganharam, depois já não me lembro se foi a de Lisboa, se foi antes. Pois, houve uma coisa. Já não me lembro se foi essa, se foi uma antes. Eu acho que ainda houve antes. Foi a 11ª, ok? Depois ganhei 3 ou 4 seguidas, não é? Eles então, se eu não tivesse, eles não me vissem, eles entravam em pânico. Assim, qualquer dia tenho que começar a cobrar. Portanto, não, mas foi engraçado. Quando apanhaste o Ancelotti e o Zidane? Apanhei o Ancelotti, o Zidane, sim, apanhei o Rafa Benítez, o Del Bosque, apanhei uma série deles. E que tal? É tudo aquilo que a gente... Ou seja, o Del Bosque parece ser o nosso avô. É excepcional, excepcional. Foi das pessoas mais extraordinárias que eu conheci, sinceramente, não como treinador. No trato disso? No trato, sim, no trato. É excepcional. Eu ficava muitas vezes, eu quando ia lá ter, por causa das equipas, que eles depois tinham que nos dar as equipas também, o 11 inicial, porque era depois eu que distribuía o 11 inicial agora é tudo computadorizado, um bocado mais fácil. Agora os clubes é que fazem diretamente. À mesma hora e tal, tem aquilo. Mas naquela altura não, eu ia buscar, depois era eu que tirava as fotocópias e depois, entretanto, distribuía aquilo para as pessoas, pedia às pessoas para distribuir. E ele era, quando me apanhava ali, eu estava ali meia hora a falar com ele. Ele explicava tudo e tal, falava, era um bonecheirão. Espetacular, digo-te, espetacular. Mas depois não tenho, sinceramente, treinadores, não tenho assim a razão de queixa, de uma maneira ou de outra, eles cumpriam todos, eles sabiam. O Ancelotti também é a mesma coisa, é o mesmo estilo. Também é assim, é mais, vamos lá ver, até ele te conhecer, ele, enfim, mantém uma distância, mas isso é quase toda a gente no futebol, até te conhecerem, manter uma certa distância. Depois, quando começam a ver-te com assiduidade e a ter alguma confiança contigo, abrem-se e tranquilo. O caso do Zidane é a mesma coisa, quer dizer, não são nada pretenciosos nem nada e são pessoas muito acessíveis. E, portanto, quer dizer, eu nisso não me lembro de ter nenhum choque com nenhum, enfim... Quer dizer, à exceção dos portugueses, mas isso é porque eles me conheciam de outros carnavais, não é? Não tinha nada a ver com o Jorge Jesus e por aí fora e tal. Isso aí é por causa dos comentários e tal, mas aí misturavam tudo, não é? Aí misturavam tudo. Portanto, aí houve problema, aí já tive alguns problemas, quer dizer, eu passava por cima disso, mas cheguei a ter, enfim, eles viam-me com outros olhos, não era a mesma coisa. Agora, nos estrangeiros, não. Mas problemas verbais ou era só desconfiar com o Não, olhar? houve problemas verbais, insulto, mas não sei o quê, isso houve, mas isso eu também não dei muita importância. Mas só porque estavas lá ou porque o resultado era mau? Não, porque estava lá, porque isto vinha dos comentários. Pronto, sabes que o Portugal é um país muito pequeno, em que toda a gente se conhece, somos todos amigos, toda a gente se conhece. Então se faz uma crítica, ai Jesus, porque este é um carniceiro, só diz é mal e não sei o quê, e não conseguem entender uma fronteira entre a crítica e eu não confio em ninguém, sou crítica e não sou meigo a fazer a crítica, mas isso eu normalmente quando a faço com alguma razão de ser, não é à toa, não é porque eu embirro com a pessoa, não tem nada a ver com isso, só que eles custa-lhes ouvir, porque estão habituados a ser idolatrados. Aliás, no meio do futebol, como na política, é muito parecido.
estão habituados a ser idolatrados, passam a vida que toda a gente a fazer vénias e sim senhor, e também os destroem quando eles caem em desgraça de uma maneira ou de outra, mas depois esta hipocrisia me irrita-me um bocado, porque eu não tenho nada a ver com isso, e portanto esta coisa, pá, muito e o idolatrado, epá, eu tinha, sabes que o jogador que eu mais admiro até hoje, para mim que foi o grande jogador que eu me lembro que vi jogar, chama-se Diego Armando Maradona, para mim foi top. De acordo. Em termos de futebol. Ainda ontem vi um documentário dele. Pá, não, coisa... revi. Exato, pois, estou farto de ver. Estou sempre a rever também. Percebe. Mas pronto, o Maradona para mim, em termos de arte, como diz o outro agora no anúncio, aquilo é arte, é classe. Só faltou do apito, do palito, só faltou do palito ao lado. Mas aquilo é de facto, pronto, para quem gosta de futebol, para mim, e eu pessoalmente, acho o Maradona, enfim, o máximo. E vi tudo. E fiz o Mundial de 90, quando ele estava aleijado e tal, e contei até uma história no público extraordinária sobre ele estar aleijado e tudo. Já lá vamos. Já lá vamos. Mas é uma história muito gira, por acaso. E eu quando o conheci pessoalmente, falei com ele, tranquilo, como se não, quer dizer, não sou daqueles que vou a correr e pedir autógrafos e assinar uma camisola e por aí fora, não peço camisolas, e tenho algumas 500, mas nunca pedi nenhuma, não, pronto, por causa disso, mas quer dizer, eu para mim vejo ali, é como, sei lá, um funcionário público, ou um varredor, ou um médico, ou para mim, se são bons profissionalmente, ok, ótimo. Claro. E pronto, e fico satisfeito com isso, mas não passa disso, é um ser humano como outro qualquer, uma pessoa como outra qualquer, não passa disso. E este exagero todo, esta idolatração, a mim complica-me um bocado com o sistema normal. Por isso é que quando eu falei com o Maradona bem várias vezes, ele como jogador e como treinador, não... Fiquei, ok, o Maradona, cumprimentei, gostei de falar com ele e tal, mas não foi uma coisa que me pusesse com ele e com outros, Neymares e Eusébios e tudo, quer dizer, não, sabes o quê? É uma admiração enquanto profissional, nada mais. E no Mundial de 90 foi a primeira vez que estiveste com ele? Foi o primeiro contacto que eu tive com ele pessoal. Porque estiveste com a Argentina nesse Mundial? Não estava nem sequer, estava como jornalista. Estava como jornalista. Foi antes da FIFA, e em 90 foi antes da FIFA. Não, aí o contacto que eu tive. Foste com quem? Com que jornal? Foi pelo público. Pelo público, ok. Foi pelo público. O Mundial todo? De início? O Mundial todo. E foi curioso que o primeiro jogo, se te recordas, era o Argentina-Camarões. Então não sei, em Milão. Exatamente. Uma subida dela brutal ao hino da Argentina. Exatamente. E cada vez que ele tocava na bola era assobio que nunca mais acabava. Claro. E o estádio quase veio abaixo. E eu lembro bem disso porque estava um calor insuportável. Eu estava de muletas, tinha partido a perna, fui para lá com o pé, com a perna toda engessada, tive que subir até lá acima no estádio para subir, era tudo a bater palmas enquanto eu fazia o esforço danado para chegar lá acima, tudo a bater palmas, e eu depois lá vi o jogo e depois fomos para a conferência de imprensa, quer dizer, o Maradona assobiado por tudo e mais alguma coisa, e lembro-me que fomos para a conferência de imprensa e eu até escrevi isso e depois veio com algum destaque no público e tal, foi uma peça até engraçada. E quando o Maradona veio, sabes que o Maradona jogou com umas talas no pé esquerdo, porque ele tinha uma lesão, enfim, um bocado complicada no pé, mas mesmo assim fizeram-lhe uma bota especial e aquilo era quase 2 pés num só, portanto aquilo era uma coisa enorme, com umas talas, e ele foi com as talas e com o pé, enfim, desapertado, os atacadores desapertados, foi para a conferência de imprensa assim. E aquilo dava dó, olhar para aquilo dava dó. Portanto, ele jogava assim, ele já estava a jogar assim. E nunca mais me esqueço que a primeira pergunta era uns 400 jornalistas na sala, numa tenda grande que fizeram cá fora de São Ciro, do Giuseppe Meazza. Estava sentado, eu estava ali, de repente ele senta-se e tal, e a primeira pergunta surgiu de um jornalista italiano que lhe perguntou qual era a opinião dele em relação à recepção que os milaneses lhe fizeram. Sim. Lhe fizeram assobiando o tempo todo, e ele respondeu, não me esquece, logo respondeu imediato, por isso revela que tinha, se calhar não era só bom jogador, era inteligente também, e por isso eu acho que um jogador daquela natureza tem que ser inteligente, mesmo que aquilo canalize só para os pés. Sim. Agora ele respondeu e disse, não estou nada chateado, antes pelo contrário, estou muito feliz porque pela primeira vez vi que os milaneses deixaram de ser racistas. Nunca mais me esqueci daquela palavra. Foi um silêncio sepulcral. Um silêncio, e durante uns segundos não se ouviu uma mosca sequer. E foi ele que interrompeu e disse, há mais alguma pergunta? Eu esqueguei-lhe a barriga. Já era, eu assim, bom, isto já roça mesmo. E
Eu nunca mais me esqueci, guardei aquilo para o público e fiz uma peça à volta disso, enfim, engraçada, porque achei aquilo uma resposta daquelas respostas. Sim. E sim, hoje é falado, não é? Sim, essa resposta ainda hoje é falado, extraordinária. Tu tiveste em mais jogos da Argentina? Tiveste em Nápoles com a Itália, por exemplo, não, na meia-final? Não, é Nápoles não. Ele depois acompanhou o Brasil. Então viste o Brasil-Argentina? E apanhei o Brasil-Argentina. Em Turim, não foi? Não? Foi em Turim. Em que o Maradona lá fez das dele, pega na bola, vai para ali fora e depois dá o Canija e o Canija arrumou aquilo. E era o Mozart, não sei se te recordas, foi a única vez que o Mozart e o Ricardo jogaram juntos. Foi nesse Mundial. Foi nesse, a sério? Foi a única vez que jogaram juntos, vê lá tu. E muita gente pensa que eles faziam uma grande dupla, porque era de facto uma dupla sensacional de defesas centrais, mas foi a única vez que eu tomo o Mozart, a única vez que eles jogaram juntos. Que eu também não me recordava. Sim. Mas esse foi memorável, esse jogo foi memorável também, quer dizer, e aqui os brasileiros, depois achei graça porque havia fiz umas reportagens também sobre a forma como trabalhavam os jornalistas brasileiros. Eles falavam, aquilo foi muito engraçado, eles falavam, quando não havia matéria, como eles diziam, não tem matéria, tal, porque eles estavam proibidos, o treinador era o Lazzaroni. Lembras que era o Lazzaroni? E havia uma guerra tremenda entre a imprensa brasileira e o próprio selecionador, quer dizer, nem se falava. Para variar, não é? Eu ia às conferências de imprensa e eu até assim, ainda dizem que em Portugal os jornalistas portugueses são agressivos. Caramba, são os milhos de couro. Claro. Aquilo era uma coisa que eu até ficava envergonhado. E portanto, não se sabe, portanto, eles não davam sequer nem entrevistas nem nada, aquilo era tudo uma coisa tremenda. E eles, os jornalistas, viviam em pânico, tinham que encher páginas e páginas e horas de noticiários e não sei o que, eles não sabiam como é, então passavam a vida a entrevistar-se uns aos outros, era o delírio. Cá fora eu ouvi-os todos. Eles passavam a vida a entrevistar-se uns aos outros, até eu fui entrevistado, toda a gente passasse na rua era entrevistada, porque eles precisavam de matéria. E davam os treinos em direto, que é na rádio. Davam os treinos em direto. Aquilo foi o fim do mundo. E eu apanhei muita vez isso com o nosso amigo António Magalhães, que também fazia parte da minha equipa também. Do público? Não, fazíamos a equipa de jornalistas portugueses que andávamos juntos. Alugámos um carro. Então foi divertido. Foi uma boa experiência. E viste a final? E vi a final, depois estive a Roma e fiz a final também. E o Maradona foi à conferência de imprensa na final? Foi à conferência de imprensa na final também. Lembro-me que ele estava furioso, como é óbvio, não é? Com aquela história da Alemanha, do golo e sobretudo do árbitro, não é? O árbitro teve ali uns percalços e vários, não foi só o do penalti, foram vários. E o Maradona estava possesso e depois aquilo era assobios. Eu lembro-me também quando ele foi jogar a Nápoles que havia uma guerra, eu escrevi uma peça sobre isso também, porque havia um grande conflito em Itália se os napolitanos iam apoiar o Maradona ou a seleção italiana. Sim, claro. Lembras-te disso? Claro, não me lembro. E eu lembro-me, fiz uma peça enorme, 2 páginas e meia, depois lembro-me que estava a escrever, entretanto aquilo ainda era o início dos computadores e não sei o quê, e tinham um porco na rua porque queriam fechar o centro de imprensa e eu ainda não tinha acabado, e eu disse, então e agora preciso de acabar isto? Deixa ficar aí porque amanhã você recomeça. Mas tenho a certeza, no outro dia quando lá cheguei tinha ido tudo ao ar, quer dizer, já ia em 2 páginas e meia, portanto, tive que repetir tudo outra vez, quer dizer, uma coisa horrível. E o título era Feios, Porcos e Maus, era uma coisa assim, do filme. Sim. E a propósito foi giro porque era a propósito desse jogo, porque falava-se que ia haver um conflito tremendo, se ia dividir a Itália ou não e tal, e depois no fundo o que é que aconteceu? Houve o jogo e antes do jogo foram todos assobiados da Argentina, menos o Maradona. Foi o que passou. De resto, os italianos, eles apoiaram sempre. Mas foi ali uma semana em que andaram sempre a dizer isto. Nápoles é outro mundo, não é Itália. Foi uma coisa. Sim, caiu tudo mal, não é? Ser Argentina, Itália e Nápoles foi uma coisa terrível. Foi o destino. É o destino. E a Argentina ganhou. É o karma. E a Argentina ganhou. É o karma. Incrível. Mas são histórias giras, sim. E com certeza que nesse Mundial deves ter apanhado jogadores que jogavam em Portugal, não é? Porque o Terno, o Ivkovic, não havia esse interesse ainda, não era assim muito? Não, ainda não havia muito, por acaso não, porque primeiro eu acompanhei o Brasil, andava ali, enfim, fixo com o Brasil, depois quando o Brasil foi para casa estava em Turino e acompanhei Turino e depois é que fui para Roma fazer a final. Mas quer dizer, não, aí não houve assim, não, estava demasiado focado porque aquilo era uma festa todos os dias com o Brasil. Imagina. Era uma vez alugavam apartamentos por cima para filmar e para fotografar e tal, os jornalistas, aqui foi outros dormiam nos galvados porque havia jornalistas que andaram a poupar durante 4 anos para poderem ir para a Itália, depois não havia vagas, andavam à procura de pensões, aquilo era uma coisa, um filme como eu não me lembro de ter visto. 2 anos depois foste ao Europeu da Suécia? Depois fui ao Europeu da Suécia,
Já a trabalhar... Não, aí fui por uma revista, acho que foi pela uma revista, acho que foi pela FUT, acho que foi eu na altura, não foi assim, uma revista, já não me lembro bem, mas acho que sim. Sim, mas fui para o Peso Europeu da Suécia, que ganhou depois a Dinamarca, que entretanto eu sou amigo, era bastante amigo, e aí já trabalhava com ele, que era meu colega, era bastante amigo do diretor de imprensa da seleção dinamarquesa. Era o Lars, e ele depois contou como é que aquilo aconteceu, que havia jogadores que iam, já havia um, que lembras-te daquele, o avançado, aquele que era como é que ele se chamava? Poulsen, não? Não, o outro, o grandalhão. O Vilfort, não? Não, era o Larsen, qualquer coisa lá, se lembras? O que marcou o gol na meia-final, a Holanda, enfim, dois um grandalhão, gols. que aquilo corria, parecia o Gyökeres da altura, Sim. E acho que ele ia num Volkswagen, num carocha velho e tal que ele tinha, e tal, com aquilo cheio de malas e não sei o que, ia a caminho de um sítio qualquer para a praia, não sei o que. Quando telefonaram, quando foi este que telefonou o Lars, telefonou, olha, tens que voltar para trás porque afinal vamos para o europeu. Ele assim, para o europeu, então, mas eu estou aqui com a mulher e com os filhos e tal. Pois, mas traz a família toda porque vai tudo para o europeu. Foram todos levaram as mulheres e filhos, foi tudo, porque a Federação convidou-os, a Federação Dinamarquesa convidou aquela gente toda a levar. Portanto, eles foram para ali com uma festa. E isto, eu achei aquilo curioso e para mim foi uma lição também de vida, porque aquilo desdramatiza muito aquilo que é o futebol. Desdramatiza. E acabaram por ganhar um europeu. Quer dizer, eles foram para lá descontraídos, e fumavam, bebiam, as mulheres, tudo no mesmo hotel, não sei o quê. Aquilo parecia uma república, não é? Uma república, uma excursão, um grupo excursionista, lá o que eles encararam aquilo como das tranquilidades, nem os treinos eram intensos, nada daquilo. Pode ser que, enfim, acontece uma vez na vida, mas aconteceu. E a verdade é que aquilo desdramatiza um pouco aquela seriedade, querem pôr claro. Parece física quântica, o futebol às vezes. E portanto aquilo foi tudo. E eles naquela descontração toda foram levando água ao moinho e depois só se deram conta disso quando já estavam nas meias finais e disse, espera aí, a gente é capaz de ganhar isto. E foram por aí fora. Porque este foi um divertimento total para eles. E esse chefe de imprensa, ele contou, porque aquilo era uma festa todos os dias. E depois ficava lá a conversar uns com os outros, a fumar um cigarrinho, antes de irem para a cama e tal, com as famílias e os filhos e tal. Enfim, e vê lá, tu que acabam de conquistar um europeu. É inacreditável, sinceramente. E isto acho que deitou por terra muitos dos teóricos da bola que acham que aquilo é uma coisa que é preciso tirar 10 cursos superiores. Ainda há aí muitos ainda a pensarem assim. Eu quando entrei no Record em 95, lembro-me de te ler, que eras correspondente em Itália. Sim. Eu lembro-me que muitas vezes... Sim, no Record estive lá. Sim, tive. Tiveste quantos anos? Estive lá 3 anos e 2 a trabalhar para o Record. Quer dizer, a princípio eu fui para lá com uma mão à frente e outra atrás. Que apeteceu-me ir porque já estava farto um pouco das coisas como me estavam a decorrer aqui. Ainda falei se alguém estava interessado, havia um ou outro, sim, mas queriam pagar pouco. E eu disse-lhes na altura, inclusivamente no Record, na altura ao Rui Cartachana? Ao Rui Cartachana, claro. E disse, pá, atenção, porque é assim, ok... Eles disseram, mas a gente paga de X, que era muito pouco X, não dava nem para a renda da casa, mas a gente paga de X. Eu disse, pá, ok, vocês pagam X, eu trabalho para o X. Acabou. Agora, na certeza, porém, que eu estou convencido que mais dia menos dia começam os jogadores portugueses a vir para aqui. E depois vocês querem, e aí têm que me chamar. Isto foi tal e qual assim, como eu estou a dizer. E eu fui para lá em junho ou julho, passado nem um mês, caiu lá o primeiro português, o Paulo Futre. Foi para lá o Paulo Futre. Depois apareceu o Paulo Sousa, depois apareceu o Fernando Couto e depois apareceu o Rui Costa e tal. Bem, resultado, passado um mês ou coisa como olha, liga-me o Rui Cartachana para vir a Portugal, que eles queriam falar comigo. Porque eu, entretanto, comecei a fazer umas peçazinhas e tal sobre eu lembro-me disso. Os portugueses e tal. E comecei, pois, estavas lá. E era até o nosso amigo André Pina, o André Pipa, sim. O André Pipa, que era o responsável pela secção de internacional, e acho que fizemos ali umas coisas espetaculares. Isso é antes de eu entrar. Antes de tu entrar. Exato, eu ainda estive lá até 96, mais ou menos, no final de 95. Depois houve uma reestruturação, entrou o Luís Oscar. Sim. E eu entrei nessa reestruturação. Já o André Pipa estava, se não me engano, numa parte que era dossiês. Sim. Que era a parte central, a cores. Exatamente. Mas eu lidei muito tempo com ele. Então não me lembro disso. E era muito engraçado. Eu lembro-me de tu apanhares o Batistuta a falar sobre o Rui Costa e a dizer que ele tinha que correr menos. No sentido em que tinha que ser mais
Não, houve um episódio engraçado quando foi para lá o Rui Costa. Quando foi para lá o Rui Costa, houve um episódio engraçado que eu também posso contar. O jogo foi em Riccione. Em Riccione, que é o próximo de Rimini, portanto, do outro lado, o Adriático. E eu até estava com um amigo meu que não percebe nada de bola, nem, ele olhava para aquilo, para ele era todo um mundo novo. E nós fomos lá, fui lá fazer um jogo. Era dinamarquês o teu amigo, não é? O meu amigo era quase dinamarquês, não via nada de nada. Só queria. Nada de nada. E ele estava lá a passar umas férias em minha casa e tal. Eu disse: olha, queres ir ver um jogo a estreia do Rui Costa? Vamos a Riccione e já agora vamos dar uma volta. Rimini é bonito e tal, as praias e tal. Sim. E ele, vamos lá e tal. Fomos ver. Eu tinha que ir, de todas as maneiras. E era a estreia do Rui Costa. Pela Fiorentina contra o Génova. O Génova, como estava castigado, o jogo foi disputado em Riccione. Okay. Então eu fui ver a estreia. E às tantas, durante o jogo, eu via sempre o Rui Costa, enfim, a fazer as dele, não é? A meter a bola para um lado e buscar por outro, passos do Arco da Velha e tal. E eu depois via de vez em quando o Batistuta ir falar com ele. Quando o jogo estava parado, ia ao ouvido do Rui Costa e dizia-lhe qualquer coisa. E eu assim, o que é que ele está a dizer? E ele disse isto, fez isto 3, 4, 5 vezes. No final do jogo, eu lembro que o Rui Costa vinha para a seleção, portanto, ele acabava aquele jogo e depois vinha para a seleção, e eu perguntei-lhe lá, o que é que o Batistuta andou a dizer o tempo todo, porque de vez em quando parava o jogo e ele ia dizer qualquer coisa, ele dizia, olha que não estás em Portugal porque eles aqui dão-te uma arrochada, dão-te uma pancada que depois já não jogas mais, portanto, tem lá calma, porque ele fazia eu lembro que ele fez lá uma revienga lá que fez com que 2 jogadores da Juventus chocassem um contra o outro e ficassem no chão. E ficou tudo a rir no estádio. Eu disse, olha, cuidado que isto aqui é mais fino. E aconteceu. E depois também me lembro, para aí, os primeiros 10 jogos, não quero mentir, mas à volta dos primeiros 10 jogos da estreia, do início da carreira dele na Fiorentina, ele fazia passes extraordinários. Colocava a bola à frente do Batistuta e o Batistuta não marcava um gol. Não marcava um gol do Rui Costa. Não marcava um gol. Eu assim, caramba, como é que é possível? O Batistuta não era nenhum prodígio a jogar futebol, atenção. Era um finalizador, o que já era um prodígio, não é? Pronto, entre aspas, mas não sabia fazer uma finta. Ele quase caía, fazia uma finta, era muito trapalhão e era sobretudo um jogador possante fisicamente, mas quando apanhava a bola a jeito, isso em 10 marcava 9, não tenho dúvidas. Era o verdadeiro ponta de lança, o verdadeiro finalizador. Ele metia as bolas, e ele não conseguia perceber. E um dia estava a jantar com um amigo meu em Montecatini Terme, que é um grande amigo meu italiano que eu tinha conhecido no Mundial 90, e ainda hoje me dou bem com ele e às vezes vou lá passar férias. Ele foi diretor da Fiorentina e eu um dia estou lá com ele e fomos jantar e o Batistuta foi. E eu depois disse, o Rui Costa passa a vida a fazer passos de morte. E eu assim, eu nem vejo a bola cair, dizia meu. Eu nem vejo a bola aqui, não sei como é que ele faz aquilo, mas a bola aparece-me à frente, eu não estou à espera, e era a sensação que eu tinha no estádio a ver. A bola aqui, ele à frente, ele não sabia o que é que havia de fazer. Não estava habituado. Não estava habituado. Quando ele começou a perceber como é que jogava o Rui Costa... Tornou-se uma dupla infernal. Mesmo que o guarda-redes desse ao Rui Costa lá no canto mais recôndito do campo e ele estivesse na outra ponta, ele começava logo a correr, já percebia que a bola ia lá parar. E a partir daí começou a faturar que era uma coisa louca. Agora, aqueles primeiros 10 jogos foi uma coisa deprimente, porque ele falhava golos, nem eu falhava. Ele enfrentava, a bola caía-lhe à frente, ele nem percebia como é que ela caía. Ele ficava a olhar assim bem atarantado, mas como é que a bola veio aqui parar? Que ele não conseguia perceber. Quando ele começou a perceber que estava a jogar com alguém que sabia jogar, e bem, ele começou a entender, então ele desmarcava-se para receber a bola e cada vez que a bola lhe passava à frente, pum, era lá para dentro. Ele aí começou a marcar. Não, foram tempos engraçados. E desses todos, portugueses que mencionaste, do Futre até o Rui Costa, eram todos simpáticos, a adesão por tropeçar num português era espetacular, era genuína e havia conversa. Não tenho a mínima razão de queixa de nenhum. Nada, zero. Até me tornei amigo de alguns e grande amigo, eu dou-me bem com o Rui Costa, apesar de algumas críticas que às vezes faço, sim, mas claro. Ele percebe, ele compreende. Com o Paulo Sousa, a mesma coisa, com o Futre também, sim, mas o Futre também toda a gente é amiga, não é? Não é grande novidade, mas a verdade é que também tem outro episódio, quando o Futre estreou-se pela Reggiana, com o Cremonese, não é? O Cremonese, quando ele se lesiona, ele tinha marcado o gol. Ganharam 1-0. Ele marcou o gol e eu estava no enfiamento e eu percebi logo que não lhe tinha tocado. Só que ele estava todo com o joelho, todo descalabrado. E posso dizer que nesse dia ele foi para o hospital,
E depois eu tentei entrar no hospital para saber, coisa de jornalista, tentei entrar no hospital para saber o que é que se passava, até vesti uma bata de médico e tudo, depois puseram-me na rua, atrapalhado. Andei ali e tal para saber o que é que se passava com ele, e às tantas depois eu dava-me bem com ele, já me dava bem com ele nos tempos em que ele ainda era miúdo no Sporting, portanto estava à vontade. E depois às tantas ele estava no hotel e fui eu que fui comprar uma pizza, que ele telefonou-me: Jorge, arranja uma pizza, eu comprei umas pizzas e tal para ele, e estava lá a mulher também, e estava lá o César, que era um amigo do Montijo, sabes que é? Estava lá o César também, e lá fui eu com as pizzas, lá levei para o quarto e tal, e depois estava lá ele deitado, quando veio do hospital, não é? E então, bem, se tu visse o joelho dele nem acreditavas, não é? Eu disse: bem, lá, nunca mais voltas a jogar a bola com esse joelho assim. E ele estava, e a verdade é que ele na altura tinha 27 anos, ou que era, e andou a assinar contratos até aos 32 e fez para aí meia dúzia de jogos. Portanto, não foi um mau final de carreira, foi um mau final em termos esportivos, mas pronto, mas isso foi na altura. Ele foi o primeiro a ir para lá, portanto eu ia muito a Reggio Emília a jogar, e ia, tanto quando o Fernando Couto foi para o Parma, eu também ia lá quase todas as semanas ter com ele. E até com ele, já estava com ele, e depois saíamos. O Fernando é uma pessoa excepcional também, excepcional. Para quem o via dentro do campo, ninguém imaginaria que ele cá fora mas era excepcional. E deve ter sido dos poucos jogadores de futebol que eu conheço que não deixava nem pagar um café. Não deixava nem ninguém pagar um café. Deve ser o único ou dos poucos, que a maior parte deles está quieto, mesmo a ganhar milhões, nem um cafezinho paga, digo-te já. Agora, aquele, garanto que é extraordinário. E foi uma pessoa excepcional, e ele até ia-me buscar ao comboio, muitas vezes quando eu ia de comboio, porque eu, enfim, tinha lá um carro que às vezes alugava lá, mas quando ia ao comboio ele ia-me buscar à estação, depois íamos almoçar, depois eu ia ver os treinos, depois ficar... Não, a relação que eu tive com todos eles, digo-te, até com o Cadete, quando o Cadete foi para o Brecha. Espetacular. E portanto, diverti-me muito. Diverti-me mesmo muito. Não imagino. Diverti-me mesmo muito. E foram excepcionais. Era aquele tempo em que os jogadores, como é que eu tenho de explicar, não eram tão primadonas como são hoje. Apesar de na altura serem bajulados também, terem, enfim, as mordomias todas, mas vinham de uma condição, não sei, diferente, eram pessoas, e todos eles eram de condições diferentes também. Havia uns com um nível de vida melhor quando começaram, mas todos eles eram diferentes, mas todos eles eram acessíveis e eram ótimas pessoas. Eu dava-me com eles, enfim. E eu lembro-me que o Fernando Couto marcou um golo logo na estreia, foi na estreia, marcou um golo. E ele depois disse: estás garantido. Eu conhecia bem a mentalidade dos italianos, eu disse: estás garantido, os próximos 6 meses estás garantido. Agora daqui a 6 meses tens que marcar outro gol, senão eles esquecem-se. E ele assim fez. Ele lá, só que então passado 5 ou 6 meses lá marcou outro gol, voltou outra vez às primeiras páginas. Porque é assim que a coisa funciona no jornalismo italiano. O tipo marca um gol, é o maior do mundo. E ele era defesa ainda por cima, mas ele fez uma grande campanha, e depois na Lazio, não sei o quê. Portanto, não, espetacular. Há bocado falaste do Mundial 90, também foste ao 94 nos Estados Unidos? A partir do 90 não falhei um. Então acompanhaste o Maradona outra vez? Sim, o Maradona apanhei. Lá na conferência de imprensa ou não apanhei-o em 94, apanhei-o em 94 não cheguei a apanhar, perdão, ele esteve lá, mas depois foi aquele caso do doping, não sei o que ele acabou por sair. Podias ter estado lá? Estive lá, mas não tive com ele, não tive com ele. Aí não tive, porque eu estava em Orlando. Eu estive em Orlando, eu apanhei a Bélgica, a Irlanda, apanhei um célebre jogo, Bélgica-Irlanda, que foi um jogo espetacular, era o Prodomo, o guarda-redes da Bélgica. Sim. E lembro-me de ter ido ao balneário, que a gente entrava no balneário depois dos jogos para ir buscar os jogadores, não sei o quê, e os olhos dos jogadores, foi tão intenso, parecia que os olhos saíam das órbitas, era assustador. Eu assim, bolas. E apanhei vários jogos, eu não me lembro bem, e depois fui para Los Angeles, mas fui ver a final, não fui trabalhar. No tempo em que a FIFA ainda, eu fiquei até aos quartos de final, na altura, porque eu até nem era para ir, houve aí uns problemas aí, até com a Federação Portuguesa, mas eu era para ficar até aos quartos de final, fiquei até aos quartos de final, e depois a FIFA pagou uma estadia, eu só tive que pagar as refeições, pagou uma estadia, e eu estava a trabalhar para a Renascença, curiosamente. Sério? É verdade. Fazia 1 hora de manhã e 1 hora à noite, é verdade. Fazia um noticiáriozinho. De 1 hora? Não era 1 hora, eram umas noticiazinhas, davam umas notícias de manhã e ao final do dia. E por acaso estava a fazer uma colaboração para a Grécia, e a FIFA pôs-me em Pasadena, lá no hotel da FIFA, e eu fiquei lá, só pagava as refeições, pagaram-me a estadia, não ganhava, claro. O meu trabalho tinha acabado nos quartos de final. Mas ia aos jogos? Mas ia aos jogos. Portanto, ia aos jogos, tinha acreditação, não é? Naquele tempo não havia tanta confusão como há hoje. Então fui aos jogos e vi a final, a célebre final que
que o Brasil Itália, ganhou, penaltis, que o Roberto Baggio falhou o penalti, etc. Mas, enfim. Agora, o Maradona nessa altura não dei. Depois estive com ele, quando foi na África do Sul, já ele como 2010, treinador. como selecionador. Mas estiveste como? Mesmo com ele, fui buscá-lo para a conferência de imprensa, falei com ele, etc. Ele até chegou, foi ele até que chegou ao pé de mim e disse: quando precisares de mim, vem aqui ao balneário e chama-me para ir para a conferência de imprensa. Eu, está bem, então. E depois fui, ele até me lembro que ele estava sentado numas escadas lá no estádio e a comer um pero, E ele estava gordinho e tal. Né? E eu disse-lhe: Diego, é para ir, não é? Então vamos. Fui e fiquei, a sala, um anfiteatro cheio. E eu disse: estás com muita paciência para muitas perguntas ou é o que eles quiserem? Não, estás à vontade. E ele foi com o pero e tudo, e ele com o pero ali ao lado. E às tantas aquilo era tanta gente que eu tinha que pôr alguma ordem naquela coisa, não é? E comecei a dizer tu, e ele às tantas olhou para mim no microfone: olha lá, este manda, cara, ele está quieto, se tudo a rir, amigo. Não, foi engraçado. Depois pronto, estive lá com ele, acabou, trouxe-o de volta, conversei com ele, estive ali um bom bocado a conversar com ele e foi giro. É uma boa memória que eu tenho do Maradona, que quem o vê, e depois viu outra vez, mais tarde, quem o vê não imagina que ele era uma pessoa assim, pronto, acessível, humana, que era uma pessoa acessível, e era. Viste-o depois? Onde? Não, vi-o numa altura, já não sei se foi antes, foi depois, quando foi a crise na Argentina, foi em 2001, não sei se foi numa altura em que ele andava em guerra com a FIFA e eu estava lá a fazer um Mundial de 2011, não, 2001, acho eu. Mundial Sub-20, não? Mundial Sub-20. Foi que eu estava em Córdoba e depois fui para Buenos Aires e aquilo foi uma atrapalhada porque havia uma guerra tremenda entre o Maradona e a FIFA. E então estávamos nos escritórios e às tantas veio a notícia que ele ia visitar o Blatter, que ia conversar com o Blatter. Então era um batalhão de jornalistas, não passa para a cabeça, lá à porta do hotel, e tiveram que esconder e metê-lo na garagem, e não sei o que, uma confusão no Arco da Velha. E então eu estava no escritório, estava a fazer um relatório qualquer, no escritório eram dizer: atenção que veio o Maradona, então estava no corredor, o Blatter era 2 portas a seguir, e eu estava ali no escritório e estava: Jorge, olha que veio o Maradona, não sei quem veio falar com o Blatter, não sei quem. E aquilo estava tudo um alvoroço danado, e depois tiveram que, por causa eram batalhões de jornalistas. Então lá eu vim cá fora e tal, e quando vim cá fora ele vinha a passar para ir falar com o Blatter e tive ali uns segundos à conversa com ele veio-me cumprimentar: tudo bem, não sei o quê. Tivemos ali um bocado a falar, mas ele vinha com uma descontração tremenda, e eu assim ouvi dizer que há aí muita gente à tua espera. Assim, mas podem esperar. E ele lá foi e tal, depois lá teve a conversa com o Blatter, mas foi divertido também. É o que eu digo, quer dizer, quem olhasse para ele pensava que... Mas era uma pessoa, e digo-te, em relação que eu tirei, independentemente de todos os problemas que ele teve lá com as drogas e com aquela coisa toda, era uma pessoa extraordinariamente inteligente e ninguém dava nada por isso, mas era muito inteligente. A forma como ele explicava, aliás, às vezes nem é preciso falar muito com a pessoa, quer dizer, percebes imediatamente qual é o tipo de raciocínio que ela tem. E ele estava muito para lá, como jogava a bola. Ele ainda a bola estava a sair dos pés do outro, ele sabia perfeitamente o que é que havia de fazer. Por isso é que ele era melhor que os outros. Claro. Pensava mais rápido e antes antecipava o pensamento. Agora falaste no Blatter e questionei-me: apanhaste Avelange, Blatter e Platini? Sim. Na FIFA? Apanhei tudo. E que tal? O Blatter foi um bocado 880. Houve alturas em que passava tardes a falar com ele, espetacular, quando estava no hotel, às vezes estávamos à espera de jornalistas, que havia uma conferência qualquer ou umas entrevistas individuais que tinham marcado, não era eu, mas era o diretor de comunicação, e eu estava às vezes com ele, e lembro-me no Brasil, quando foi o Mundial de Clubes, tipo, 1 hora na conversa com ele lá na esplanada, lá pendurados no parapeito, a ver passar a malta lá na praia, e tivemos ali na brincadeira. Depois teve outras alturas em que ele parecia um bocado, mas quando ele passou a presidente mudou bastante. Enquanto foi secretário-geral, mas quando passou, olha, eu lembro também de um episódio já agora engraçado, que este também vale a pena contar, acho eu, quando foi o sorteio para o Mundial 94, isto foi em 91, acho eu, nós ficámos no hotel do Trump, no Trump Tower, em Nova Iorque. Nós? Quem? A FIFA. FIFA, ok.
E às tantas eu venho a sair, de manhã, não tinha nada, acabei de tomar um pequeno almoço, quer dizer, ainda por cima era um bocado estúpido, tomava o pequeno almoço no hotel, a gente tinha uma determinada quantia para o pequeno almoço, mas eu gastava quase tudo no pequeno almoço ali do hotel, e os vice-presidentes é que me chamaram a atenção, és maluco, estás aqui a gastar esse dinheiro todo, viras a esquina e pagas 90 cêntimos, e de facto foi, e comia a mesma coisa. E eu assim, enfim, fui enganado uma noite, depois já não, mas isso, enfim. E venho a sair do hotel e de repente o meu diretor na altura, que era o Guido Tognoni, voltou-se para mim, estava uma limusine enorme à porta do hotel, limusine, uma coisa, parecia uma avenida, que nem era um carro, parecia uma avenida, e ele de repente agarra em mim, enfia-me lá para dentro e diz, vais aí com o Blatter e com o Avalanche, vão lá ao Madison Square Garden por causa do sorteio, não sei o quê, porque o sorteio, eu era para ir mais tarde, não é? Vais lá com eles que eles estão à espera deles e não sei o quê. Eu assim, mas e o chofer, entretanto, eu entro logo a seguir entrou o Blatter e o Avalanche, sentei, fomos numa limusine enorme, conversar e tal, ali fora, às tantas o chofer diz-me, qual é a porta do Madison Square Garden? E eu assim, pronto. Este já me estragou tudo, já volto para amanhã para Lisboa, já de certeza, porque eu sabia lá, tinha lá estado a véspera, mas sabia lá, nunca tinha lá ido uma vez, claro. Mas tinha entrado e não me lembrava bem, quer dizer, eu assim, eu não me lembro bem, não sei onde é que foi combinado, disseram-me que estava gente à porta que estava combinado, mas não me lembro. E e o Avalanche olhou para mim de lado logo, eu assim com uma cara e tal, eu assim, já estou tramado. E a coisa foi andando. O homem lá foi direito à Madison Square Garden, chega ali uma avenida, assim, eu lembrei-me, de repente fez luz. Assim, eu acho que é aqui esta rua. E eu disse, eu acho que é esta rua. E eu lá, mas não tens a certeza? E eu assim, não, que eu tive cá ontem só um bocadinho, mas eu não tenho muita certeza. O Guido empurrou-me para aqui, mas eu tenho mais ou menos uma boa ideia. Bem, de repente lá entramos na rua e eu depois reconheci a tal porta, que era a porta dos bastidores, para onde entram os artistas e não sei o quê. E eu disse, a porta é esta, mas não estava ninguém à espera. Quando chega ali, eu assim, a porta é esta, mas não está ali ninguém. Dizia o Blatter, lá com o seu ar de patrão, não é? E ele dizia, mas não está ali ninguém e tal. Eu assim, mas era suposto estar, pelo menos foi o que me disseram, não estava aqui alguém à espera. E eu, entretanto, eu assim, eu vou lá ver e tal. E quando sai do carro, isto demorou uns longos segundos, digamos assim. Eu estava a ver, para mim foi uma eternidade. E eu estava a ver o caso mal parado, não é? Porque aquilo normalmente é tudo, sabes que aquela gente é um bocado ditadora, não é? Eu estava a ver o caso mal parado. De repente eu abro a porta para sair para ir ver, quando vou ao meio do caminho aparece o presidente da Federação Norte-Americana. Portanto ele assim, faz sinal e tal, é ali. Eu assim, quer dizer, parei de transpirar assim, bolas, afinal tinha razão. Saí e de repente entramos, tinha logo umas escadas para os bastidores, nos bastidores, cá para o palco, e o passo ao Avalanche à frente. O Blatter atrás e eu atrás do Blatter. E quando estamos a subir as casas, o Blatter volta-se para trás assim, desta já te safaste. Diz ele, desta já te safaste. E eu ri-me assim, bolas, quer dizer, ele começou-se a rir e tal coisa, porque ele percebeu que, também, claro, que havia ali uma tensão grande, ele próprio estava aflito. Claro. Havia uma tensão grande. Mas quer dizer, foram uns episódios, eu depois disse ao Guito, olha, não podes meter noutra confusão desta. Só que ele tinha tanta confiança que vai, lá fui eu na limusine, mas pronto. A coisa lá correu bem, mas podia ter corrido mal. Podia ter corrido mal. Porque o Avalanche era assim um pouco... não digo que não fosse acessível, mas era, digamos, não era uma pessoa muito... não quer dizer assim, arrogante. Não era tão arrogante, mas era... Enfim, se calhar era o pedestal que... Isso foi o que aconteceu ao Blatter. O Blatter, enquanto secretário-geral, era... tocato lá, espetacular. Quando passou a presidente, aquilo mudou um bocadinho. Começou a ver fantasmas em todo lado. Começou a ver fantasmas em todo lado. E mudou. Mudou inclusivamente a sua própria personalidade. E o Platini? Platini é francês. O que é que queres que eu te diga? É francês. Se conheces os franceses, percebes? Quer dizer, vai do 8 a 80. Se conheces os franceses, sabes como é que são. Mas também passavas horas a falar com ele? Passei um ou dois almoços em que estive com ele, não sei o quê. A falar de bola? A falar de bola também. E, inclusivamente joguei com ele, não é? Naqueles jogos que faziam a FIFA contra a organização local, ainda mandava vir com ele, porque ele fazia-me espaços. Jogava que eu tinha, se calhar, 20 anos ou 15 anos, ou coisa que com ele, metia-me espaços à frente, eu não jogava lá. Eu assim, é no pé, dizia-lhe, tem que ser no pé e tal. E ele ficava a olhar para mim a rir-se. Mas pronto, mas tive alguns almoços com ele, e pronto, a falar de bola e do futebol português, do futebol não sei o quê. Mas
Mas pronto, também era. Enfim, era francês. Ok. Mas falava-se bem, também não era. Depois também tornou-se assim um pouco distante, fazia um pouco distante. E eles iam dando o Também tem a ver comportamento. com o lugar, não com a vertigem do Teve- poder. ou não? eu acho que é isso. Estás a ver? Eu acho que, por exemplo, aquilo que liquidou praticamente o Blatter na passagem que teve 40 e tal anos na FIFA e passou por tudo, tem o seu mérito, obviamente, e um mérito grande. O problema dele não foi aquele caso de corrupção com o Platini, o problema dele não foi esse, quer dizer, ele cedia. O problema era o poder inebria, estás a ver? O poder inebria. Não é que ele quisesse, para quem ganhava um dinheirão por mês, não era mais gestão, menos gestão que a coisa ia. O problema é o poder, o poder é tanto, e aquilo é quase como ser um chefe de Estado, um país qualquer, de um grande país, porque é recebido com todas as honras, e tudo aquilo inebria. Eu acho que quando chegam muito e estão muito tempo no poder, acontece muitas vezes isso, perdem a noção da realidade, vivem noutro mundo. Pois. E depois o seu contacto também começa a ser diferente com toda a gente, Claro, porque claro. acham-se num pedestal Sim. acima de qualquer um. Sim. Ah, isso acontece Sim, muito isso na é efeito política, dominó. então, Pois. na política então, ui. Há bocado não, no início falaste do Wes Sneijder a partir de tudo no balneário. Quantas experiências iguais viveste? Ou foi só o Wes Sneijder? Não acredito. Não, já, É 7 anos de Real Madrid e Milan. Não, sim, mas no Real Madrid normalmente como ganhava não havia tanto esse problema. O Real Madrid passava a vida a ganhar, para ser franco. Não vi tanto esse problema, quer dizer, e mais, quando não ganhava ia pelo menos à final, às meias finais. Não, Logo mas que é, os adversários? os adversários, alguns irritavam-se, mas não havia nada a fazer. Aquilo era galáctica mais, quer dizer, encolhiam os ombros e dizia que aqui não há nada a fazer. Mas não, quer dizer, havia algumas cenas, como é óbvio, não é? De alguns clubes, de Anderlecht e não sei quem, que os jogadores às vezes irritavam-se, mesmo aqueles que têm uma mentalidade muito diferente da nossa, em que às vezes saltavam. Mas aquela do Wes Sneijder foi porque eu via mesmo ali ao vivo, portanto nem ouvi falar, via ali ao vivo, ele a partir as lâmpadas e aos pontapés e não sei o quê, partia as lâmpadas. Mas também vi, por exemplo, a nossa seleção quando foi eliminada no Euro 2000 pela França, estava no relevado. Quando foi eliminada pela França também via eles aos pontapés. Sim. Os nossos, Sim, os nossos já aos percebi, pontapés. claro. E que não foi pouco. Portanto, também os vi, quer dizer, por isso, e aconteceram lá coisas que também não foram nada simpáticas. Mas, e foi uma pena, porque tinham muito boas possibilidades. E lembro-me de ter ido ao balneário, a nossa seleção tudo muito preocupada. Aliás, houve ali uma série de coisas, mas isso depois já é uma crítica mesmo técnica, digamos, que eu tenho, não como membro de como era membro da UEFA, mas sobretudo porque há coisas que eu também, enfim, eu não misturava muito o meu papel de comentador ou jornalista com o papel que eu lá estava, e sempre dividi muitíssimo bem. E houve coisas que aconteceram que eu nunca quis tirar proveito do conhecimento que eu tinha por facto da UEFA, nunca quis, ainda hoje. Mas houve coisas que aconteceram nesse europeu que, enfim, foram um bocado desagradáveis, algumas, outras boas em relação sobretudo ao futebol praticado. Claro. E depois lembro-me que nesse jogo, lembro-me de ter ido ao nosso balneário e aquilo houve uma série de mudanças, estava tudo muito preocupado em fazer a marcação ao Zidane. Tudo muito preocupado, como é que se vai marcar o Zidane e tal. Depois fui ao balneário dos franceses e eles estavam todos preocupados como é que se fazia uma marcação ao Rui Costa, ao Paulo Sousa, ao Paulo Sousa não, que o Paulo Sousa até ficou no banco nesse jogo, sim. ao Figo, como é que se fazia a marcação ao Figo e por aí fora. Eles estavam preocupadíssimos. Portanto, eu até falei com alguns responsáveis e disse, mas porque é que isto é um jogo de futebol, porque é que estão tão nervosos e com tanta marcação e fizeram aqui alterações tão profundas nisto tudo? Para que é isto tudo? Quer dizer, não estou a ver, eles estão preocupadíssimos também, não lhes devia ter dito, mas disse, pronto, com o português aí esqueci-me e pronto. E disse, eles estão preocupados com o Rui Costa, com o Figo, eles não sabem, eles estão se calhar mais preocupados do que a gente devia estar. Sim. Portanto, eles é que estão com medo. Portanto, qual é o problema? E não, senhor, é a questão de mentalidade portuguesa, mas isso é uma coisa que dá-me ideia que já vem desde o Viriato. Desde o Viriato, que é uma coisa que não muda de maneira. O único que mudou um bocadinho foi o Scolari, quando veio. Para mim foi o único que mudou um pouco a mentalidade. Porque de resto a nossa mentalidade é um desastre, nesse aspecto. Também o acompanhaste? No Também Euro o acompanhei. 2004, foi? Não, acompanhei-o e na Taça das Confederações no Brasil, depois dele já ter saído da seleção, mas no Euro 2004 acompanhei-o, claro. Estava eu. E então quando foi a final, nunca mais me esqueço, quando foi a final eu estava com a seleção portuguesa e o meu colega grego estava com a Grécia, como é óbvio, não é? Claro. E ao fim de um quarto de hora, 20 minutos do jogo ter começado, eu disse ao grego, vais ganhar isto. Eu disse-lhe, ele, estás maluco, a gente não joga nada, só joga a defesa, por isso mesmo, vais ganhar isto. E ganharam.
quer dizer, uma coisa inacreditável. E o que é curioso é que o Scolari foi criticado, se te lembras, do primeiro jogo não ter posto, era o Deco, não sei, havia ali umas alterações, uma série de jogadores, Porto, não sei o quê, e perdeu. E depois ele pôs a equipa, que toda a gente dizia que devia ser a equipa na final, e perdeu na mesma. Portanto, havia uma embirração já latente com o Scolari, desde os tempos do Vitor Bahia. Não? Verdade, sim. Já havia aquela embirração E o Scolari clássica. manteve o seu... Como é que era depois de perder a final, por exemplo? Como é que tu o sentiste? Estava tranquilo. Quer dizer, estava... Não, eu percebi, claro. Morreu na praia, pronto. Sim. Como quem sente-se que estava ali a um fiozinho. E os jogadores? Os jogadores estavam desiludidos, como é óbvio, desiludidos. Quer dizer, eles sentiram também que tiveram ali o pássaro na mão. E como é que é possível perder com uma seleção grega? Mas eu até disse, isto para mim é histórico, a gente raramente ganha a Grécia. A Grécia não joga nada, mas a gente raramente ganha. Porque é uma questão mental. Os gregos jogam... Quem conhece a seleção portuguesa, eu acho que quem conhecer bem a seleção portuguesa tem 70% de hipóteses de ganhar. E não precisa de ser uma grande seleção, basta ser uma seleção média. Por isso, quando nós jogamos contra equipas mais fortes e que jogam o jogo pelo jogo, nós normalmente marcamos a diferença. Claro, verdade. O problema é contra aquela, é como o nosso campeonato. O problema é quando tu jogas contra uma equipa que fecha-se muito bem e depois joga no contra-ataque. Ou na transição, como agora se diz. No contra-ataque, e depois rapidamente, e a gente começa ali, é a questão mental que começa a funcionar, porque a bola bate na parede, né? A bola, se não entra nos primeiros minutos, começamos ali, e depois a enervar, nunca mais lá chegamos e tal, e a coisa depois vai abaixo, e perdemos às vezes hipóteses extraordinárias por causa da mentalidade, quer dizer, isto é histórico, e até na política é a mesma coisa, estamos a ser sempre enganados e a votar nos mesmos, não mudamos, não é? E sempre a ser enganados, mas pronto, com todos os casos e casinhos, sempre a ser enganados, mas vamos votar nos mesmos, porque não sei porquê, não sei se tem aqui algum efeito pernicioso, ou se não sei, mas é uma questão mental, pronto, e as pessoas não saem disto, têm medo, não sei se é uma questão cultural, obviamente, mas tem aqui muito problema disto que eu nunca consegui entender, mesmo sendo português e 100% português, este tipo de mentalidade custa-me um bocado a crer. Por isso é que eu digo, o Scolari quando chegou, modificou, eu até cheguei a dizer, inclusivamente na minha estação televisiva, cheguei a dizer, se ele mudar a nossa mentalidade 5%, eu acho que já valeu a pena. Sim. Porque diziam que ele ia ganhar um dinheirão e tal, não era nada daquilo, mas quer dizer, embirraram com ele e sabes que a imprensa, quando põe de parte aquilo, não há volta a dar. E tentaram fazer-lhe não gostavam, embirraram com ele e não havia nada a fazer e tiveram ali. E ele, a verdade é que ele mudou. As pessoas galvanizaram-se com a presença da seleção, as pessoas punham as bandeiras nas janelas, se bem se lembra, nunca vi tanta bandeira na janela como naquele tempo, porque ele não precisa de ser um exímio taticista ou não sei o quê, no 4-4-2, 3-5-2, 3-2, claro, parece matemática, uma coisa. Ele precisa de fazer a cabeça dos jogadores, era só isso. Porque no fundo é a principal função de um treinador, estratégia, dinâmica e fazer a cabeça dos jogadores estarem com ele. A tática vem depois. Quer dizer, não vais meter o guarda-redes a ponta de lança, não é? Alguns às vezes até davam, mas não vais meter, não é? No decorrer do jogo nem nada. Precisa é metê-los nos lugares certos, perceber em que lugares é que eles rendem mais, tirar-lhes o rendimento e dar-lhes aquela força mental que eles precisam, quer dizer, sobretudo apoiando-os nesse particular, depois ter aquele ar, como tinha o Scolari de Bonacheirão, também tipo o Del Bosque, que os jogadores, uns gostavam, outros não. O Sérgio Conceição, por exemplo, não gostava nada dele, porque era suplente, e pronto, que bastava, e foi isso que modificou bastante a seleção. Depois, quer dizer, o valor sempre tivemos, talento sempre tivemos, claro. O problema nunca foi o talento. Sim. Basta ver aí os miúdos até a jogar a bola no meio da rua. O problema nunca foi o talento. O problema é a mentalidade. Continuo a dizer a mesma coisa, há anos que ando a dizer a mesma coisa, mas eu não conto para a tota bola, como é. Mas é o que eu penso, e acho que passa muito por aí. Muito bem. Olha, muito obrigado por tudo. Ora, essa. Acabámos com o Scolari e Viriato. É verdade, o grande Viriato, esse é que é o culpado disto tudo. Ele e o Afonso Henrique, e a Dona Urraca, eles é que são os responsáveis disto tudo, mais nada. Obrigado pelas suas palavras. Foi Jorge Batista. Para a semana voltamos com mais um convidado aqui no Jogo de Palavra da Rádio Renascença, já sabe, rr.pt, Spotify, YouTube e outras plataformas. Muito obrigado e até à próxima.